execute the office of President to the United States. Donald Trump retorna à Casa Branca para o segundo mandato em cerimônia na sede do Capitólio. E a posse de Trump repercute no Brasil. Na Flórida, a polícia investiga as circunstâncias da morte de uma brasileira. E ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Nesta segunda-feira, os olhos do mundo se voltaram para um único evento, a cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos. O 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou posse nesta segunda-feira. A cerimônia na sede do Congresso americano em Washington, D.C., reuniu ex-presidentes e convidados ilustres. Entre eles, os CEOs mais ricos do mundo, Mark Zuckerberg, da Meta, Jeff Bezos, da Amazon e Elon Musk, da Tesla e SpaceX. No primeiro discurso como presidente, Donald Trump disse que a era de ouro no país acaba de começar e que foi salvo por Deus para tornar a América grande novamente. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Ainda no discurso de posse, o presidente Trump falou sobre as prioridades do governo, entre elas as medidas para conter a imigração ilegal. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Pela segunda vez na história dos Estados Unidos, um presidente toma posse na cúpula do Capitólio. A primeira vez aconteceu há 40 anos com Ronald Reagan. Congratulations, Mr. President. E nem as temperaturas congelantes impediram os apoiadores de Trump de participarem das festividades do retorno do republicano à Casa Branca. Apesar do frio de sensação térmica de 10 graus Celsius negativos, a atmosfera entre os apoiadores do presidente Trump era de muita animação. Alguns madrugaram nas filas de acesso aos eventos de posse. Look how nice everybody is. Everybody's behaving real well and happy to be here, and we're just thrilled that this moment is here. It's a really, really hard economy that we're living in right now, and I can't take it anymore. I'm so happy that Trump won. I'm unbelievably happy. That's why I'm here today. Hallelujah, Trump won the president. I'm here for the fun, you know what I mean? Hey, whatever happens, I'm glad I'm going to be able to get in. As you can see, I mean,
I don't know how many, I'd say 20, 30,000 people was in line when we got here at around 5, 6 o'clock. We come here at 1 o'clock in the morning, waiting, getting cold right now. But it's worth it. It's worth it to come this time because I already missed the last time, so I have to come here for this time, my whole family. E agora a gente muda de assunto para falar que a polícia da Flórida passou a investigar as circunstâncias da morte de uma brasileira. Os detalhes com a repórter Lorena Gomes. O namorado da vítima, com quem ela tinha um relacionamento conturbado, foi preso na manhã desta segunda-feira. Segundo a polícia, Genivaldo Gomes Moreira teria fugido depois do incêndio. Ele foi encontrado no condado de Manatee. A polícia investiga a possibilidade do incêndio ser criminoso. As chamas atingiram o apartamento da brasileira na madrugada da última sexta-feira. Ana Paula Ribeiro de Souza, de 54 anos, morava em Deerfield Beach. De acordo com as investigações, a mineira de Governador Valadares e o cachorro dela podem ter morrido em decorrência das chamas. A polícia segue investigando o caso. E as agências de aplicação da lei na Flórida estão alertando os moradores sobre o aumento no número de golpes. Policiais dos condados de Flagler e Lake compartilharam nas redes sociais casos de vítimas que receberam ligações de pessoas que se passavam por oficiais. Nas chamadas, os golpistas, que até davam nomes de policiais que não existem, avisavam que a pessoa tinha um mandado de prisão em aberto e pediam dinheiro para evitar a detenção. As autoridades alertam que não fazem ligações para falar sobre mandados nem para pedir dinheiro. Caso isso aconteça, é golpe e a pessoa deve entrar em contato com a polícia. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o tempo. A semana começou bem fria na Flórida Central. Os termômetros marcaram 6 graus Celsius em Orlando, com sensação de 0 na manhã desta segunda-feira. A umidade e o ar frio estão se movendo para o estado e derrubando as temperaturas. Com um frio congelante, a possibilidade de neve não é descartada. Segundo os meteorologistas, a chance é pequena e, se acontecer, será no norte do estado. E agora a gente fala de futebol, mas fora das 4 linhas. Um caso curioso aconteceu num supermercado aqui em Orlando. O jogador do São Paulo, Lucas Moura, contou nas redes sociais que foi pagar as compras, mas o estabelecimento não aceitava o pagamento pelo celular por aproximação. Sem ter outra forma de pagar, ele pediu ajuda a torcedores que tinham acabado de tirar uma foto com ele. Lucas contou que estava sem cartão e sem dinheiro em espécie e que ficou com vergonha, mas teve que pedir aos torcedores e depois transferir o dinheiro. Os anjos da guarda também brincaram com a situação nas redes sociais, dizendo: a conta do homem está paga. E ainda sobre futebol, mas dentro de campo, o final de semana foi de jogos pela FC Series aqui em Orlando. A rede não balançou, mas teve recorde. No sábado, o Atlético Mineiro enfrentou o Cruzeiro no Interco Stadium e a partida deu empate sem gols. Mas, apesar da rede não ter balançado, teve recorde de público. 22.743 torcedores lotaram o estádio para assistir ao Clássico Mineiro. Foi o maior número em um jogo com presença de times brasileiros na FC Series. No domingo, foi a vez do São Paulo enfrentar o Flamengo pelo torneio amistoso. A partida foi no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, e por lá a bola também não entrou. Dessa forma, Cruzeiro, São Paulo e Flamengo se despediram da competição. O torneio acaba no sábado com o jogo entre Orlando City e Atlético Mineiro. A seguir, no Brasil, a repercussão da posse de Donald Trump. E você vai ver ainda que um grupo de mulheres foi responsável pelo aumento na produção do açaí no Amazonas. Até já!
As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E a posse de Donald Trump também movimentou o Brasil. A correspondente Arlene Balieiro tem as informações. Boa noite a todos. E a posse do presidente americano Donald Trump também movimentou o Brasil. O assunto é um dos mais noticiados nos principais jornais brasileiros desde o fim de semana. Maria Luísa Viotti, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, e mais de 20 parlamentares do Congresso brasileiro compareceram à cerimônia em Washington. Entre eles, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que teve o passaporte negado pelo STF, foi representado na cerimônia pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-presidente acompanhou o evento de posse na companhia de aliados em Brasília. O presidente Lula disse em reunião ministerial nesta segunda-feira que espera que Trump faça uma gestão produtiva. E a polícia do Distrito Federal prendeu 5 pessoas na sexta-feira suspeitas de participar de um esquema de falsificação de cervejas. As bebidas eram distribuídas em bares da cidade. Os policiais chegaram até os criminosos por meio de uma denúncia. A manipulação das bebidas era feita em um galpão. Lá foram encontrados diversos maquinários para embalar os produtos, inclusive com o símbolo da Ambev, mas sem autorização da fabricante brasileira. Diversos tonéis de 3 metros de altura também foram encontrados no galpão. Segundo as investigações, eles eram usados para a fabricação ou adulteração de cervejas. As tampas e os rótulos das cervejas também eram fabricados no local. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. E partes de corpo humano continuam aparecendo na central de tratamento de esgoto da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal, a CAESB. De acordo com a investigação, até agora, uma cabeça e 2 pernas de uma mulher foram achadas no local na última semana. O resultado da perícia feita pela polícia confirmou que as partes pertencem à mesma pessoa. A vítima ainda não foi identificada. Segundo a CAESB, a central recebe resíduos de esgoto de 3 regiões administrativas. Acredita-se que os membros tenham sido descartados de uma delas. O caso é investigado. Nos últimos 15 anos, 4 casos iguais a este foram registrados em estações de tratamento no Distrito Federal. Agora o assunto é saúde. O Brasil começa 2025 com o segundo maior recorde de casos de dengue da história, perdendo apenas para o início de 2024. Nas 2 primeiras semanas deste ano, 5 mortes causadas pela doença foram confirmadas e 69 estão em investigação. Em 2024, no mesmo período, houve mais de 100 mil casos registrados da doença. Só na primeira quinzena de 2025 já foram quase 60 mil. Apesar do número apresentar uma redução de quase 50%, ele ainda é o segundo maior já registrado para o período, uma vez que em 2023 não chegaram a 30 mil. Os dados são do próprio Ministério da Saúde.
Segundo ele, a preocupação é que em 2024, 6.000 mortes foram causadas pela dengue e mais de 800 estão em investigação. Os estados com maior registros de casos neste ano são Acre, Espírito Santo e São Paulo. Para o Ministério da Saúde, o cenário ainda é reflexo da pandemia. E agora a gente muda de assunto para falar de açaí. É que um grupo de mulheres foram as responsáveis pelo crescimento da produção da fruta em uma ilha, no norte da Amazônia. Acompanhe na reportagem. Esta pequena comunidade fica na ilha de Jussara, no Pará, extremo norte da Amazônia brasileira. Por aqui, o cultivo do açaí é uma importante fonte de renda. Edna, conhecida como Bezinha, cresceu vendo o pai escalar as palmeiras de açaí na ilha. A fruta mundialmente conhecida é usada em sucos, cosméticos e suplementos. Bezinha foi a primeira mulher a participar de reuniões para discutir o financiamento de linhas de crédito que pudessem garantir o crescimento do negócio na comunidade. Graças a ela e outras mulheres da região que lutaram para conseguir o crédito, a produção cresceu cerca de 50% nos últimos 10 anos. Nós conseguimos muita coisa. Minhas amigas que fazem parte, agora nós estamos um pouco afastados, mas nós continuamos no mesmo ramo, no mesmo lugar. E elas estão bem, estão muito bem. Tem a sua casinha, tem seu fogãozinho, seu banheiro próprio. E para nós mudou muito, muito mesmo. Graças a Deus. Nas comunidades ao redor da ilha Jussara, cerca de 200 pessoas se dedicam na produção de açaí orgânico, fruto que corresponde por mais de 85% da renda local. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. Nesta segunda-feira, Israel libertou prisioneiros palestinos como parte do acordo de cessar-fogo que começou a valer no domingo. Nas primeiras horas desta segunda-feira, 90 prisioneiros palestinos que estavam em Israel foram libertados. Eles chegaram à Cisjordânia debaixo de muita celebração. وضع السجن صعب كثير يعني من بداية الحرب وهو صعب وكل ما له بيزيد سوء بس يعني الأسيرات قويات وكانوا بيصنعوا المستحيل من جوا السجن كل الظروف صعبة وقاسية على الأسيرات وعلى جميع السجون أكيد. No domingo, 3 reféns israelenses foram libertadas pelo Hamas. As 3 mulheres são as primeiras dos 33 reféns de Gaza que serão libertados, segundo a primeira fase do cessar-fogo após 15 meses de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E neste 20 de janeiro é comemorado a vida e o legado de Martin Luther King Jr. Ele foi o ícone dos direitos civis que trabalhou para acabar com a segregação e o racismo por meio da não violência. E isso lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.